Boa noite de novo aí, pessoal. Para quem chegou agora, deixa eu lembrar qual é o tema da live, né? Aumente o faturamento do consultório com a técnica que a Netflix usa. E eu vou dizer um pouquinho mais. Não só a Netflix que usa essa técnica, tá? O Spotify usa essa técnica. A rede de academias, aquela Smart Fit, usa essa técnica. Então, fiquem ligados que daqui um pouquinho a gente vai falar, né? E é uma técnica, né? O importante falar que é uma técnica totalmente viável para odontologia e que poucas pessoas usam, né? Apesar de não ser uma técnica tão nova assim, Sim. Ela está começando a ser explorada agora e a odontologia ainda precisa se beneficiar dela. Então, a gente vai falar mais à frente o que é. E antes eu queria só fazer assim uma pequena análise, né? O que esses caras que são grandes empreendedores aí do Brasil e do mundo, o que seria para eles assim um negócio ideal, né? O que esses caras estão buscando para novos negócios, né? E quando a gente vai perguntar, todo mundo quer, né? Todo mundo tem o desejo de, eu quero ser o cara que vai descobrir uma coisa muito bacana, um negócio que vai revolucionar, que vai explodir, que vai ser o novo Facebook, o cara que vai descobrir o novo iPhone, smartphone, né? Então, assim, isso é um desejo que as pessoas querem, né? Mas isso não adianta, né? Isso é uma coisa que a gente tem que estar no campo de batalha, cada dia botando as nossas ideias em prática, né? Nos sujeitando a decepções, a tentativas e erros. Mas uma coisa, esses empreendedores de sucesso, eles já perceberam. Eles já perceberam que um negócio, para ele ser muito bom, idealmente, ele deve apresentar 3 características, né? Então, qual que é a primeira, Luquinhas? Primeiro é margem, né? Você precisa ter uma margem de lucro dos seus procedimentos, no caso do dentista, né? Você precisa ter uma margem para você poder ganhar dinheiro. Se você não tiver lucro, não é interessante ter nenhum negócio, né? E quanto maior a margem, melhor, né? Quanto mais o seu negócio tiver uma margem melhor, mais tende a ser um negócio legal para você entrar, né? E a gente tem vários exemplos de produtos que têm margens boas. Por exemplo, o ramo de vestuário, né? Quanto custa para produzir uma roupa, uma camiseta? Uma camisa polo, por exemplo, e vamos pensar em uma marca que essa que tem aqueles desenhozinhos pequenininhos aqui, aquelas etiquetinhas. Quanto custa uma polo? Você consegue pagar 200, 300 reais numa polo. E quanto será que foi o custo daquela polo? Então, assim, esse é um exemplo de algo que tem uma margem muito grande. A gente também tem, em contrapartida, coisas que têm uma margem muito pequena. A gente encontra muito no varejo, né? Então, são os itens de supermercado, como o arroz, esses itens de consumo do dia a dia, né? Commodities Essas também, commodities, né? o petróleo, gasolina. E o que acontece? Quando você tem uma margem que não é tão boa, tão alta, você acaba tendo que compensar vendendo mais. Então é claro que o supermercado ganha dinheiro, muito, né? Ganha bastante dinheiro, mas a margem, ele ganha muito mais no volume do que na margem de lucro. Então, se a gente puder vender algo ter menos volume de venda e ter uma margem de lucro maior, não seria o ideal isso? Por isso que os empreendedores de sucesso, eles buscam negócios com altas margens de lucro. E na odonto a gente tem muito isso, né, cara? A margem de lucro de um dentista numa limpeza, numa proflexia é muito alta, né? Então esse primeiro ponto o dentista já tem, não só na limpeza, mas em vários outros tratamentos a gente consegue uma margem de lucro bem bacana. Antes da gente continuar, só dar um alô pra Marcela, pra Bruna, nossa aluna que tá aí também. Um abraço aí o pra André, galera. a Jane. Isso aí, galera. A Isabela Bach, que entrou ali também agora. Ela. E, Paulinho, qual seria então a segunda característica de um negócio ideal, assim, né? Se a gente pudesse escolher um negócio ideal. Isso, a segunda característica seria a escala, né? O que seria a escala? Quanto mais pessoas você consegue atingir com o seu negócio, maior o poder de escala, né? Então, por exemplo, o Alan citou aí, a gente citou aí a Netflix, ela, pensa só, é uma empresa lá nos Estados Unidos e ela consegue atingir
consumidores em qualquer lugar do mundo, né? Então imagina o nível de escala que essa empresa tem. Ela consegue cada vez mais atingir mais pessoas com uma facilidade muito grande. Então, sem aumentar muito os custos operacionais. Exatamente, sem aumentar os custos operacionais. E aí, falando da escala para odonto, ela existe como você escalar como a Netflix a odonto? Até existe, né? Se você entrar em produtos digitais e tal. Mas falando num consultório, numa clínica, não exatamente como a Netflix, mas tem como você escalar, por exemplo, como algumas franquias fazem. O que é uma franquia que monta várias unidades em vários locais? É exatamente isso, ela está ganhando escala, né? Então, você montar... Você está reproduzindo um modelo de negócio que já está estabelecido, né? Que você desenvolveu, todo o modelo de negócio está pronto. Sim. E você vende aquele modelo de negócio em troca de um royalty, né? Então, essa é a forma de você, quando você cria uma franquia, Exatamente. né? E você pode abrir uma filial do seu também, não precisa necessariamente ser uma franquia. Se o seu negócio já dá certo, você quer aumentar a escala, e simplesmente colocar uma cadeira a mais no seu consultório também é uma forma de você ganhar escala. É você multiplicar os seus braços, né? Assim, fazer com que o negócio ele renda, mesmo que você não esteja aumentando o seu custo operacional muito, né? Na mesma proporção. Exatamente. Então, a odontologia talvez não tenha uma escalabilidade como um negócio digital, que a gente falou, alguns exemplos da Netflix, ou então... vamos pensar aí, Spotify, a própria TV, a cabo, né, Sky, Vivo, tudo isso também é esquema de recorrência, né? De escalabilidade, né? E aí, agora o Luquinhas entregou o terceiro ponto. Pra variar, ele sempre entrega, mas tá bom. Antes de você falar, só dá um oi a Aline, Alfred, Laboca, Prótese, Amanda, pessoal chegando aí. Foi mal, galera. Nada, você já fez a deixa, tá certo. Você é o cara da... É porque, na verdade, a gente está dando exemplos aqui de Netflix, de Spotify, porque, na verdade, essas são, de fato, empresas que estão nessas características de empresas dessa tríade, né? Que se complementam que apresentam nessa essência. Então, elas apresentam uma margem muito grande, apresentam uma escala global e elas apresentam esse terceiro fator, que é a recorrência. Então era justamente para chegar nesse ponto que a gente contou toda essa história. E elas estão tem uma escala tão grande que eu tenho certeza que até Gouveia Ortodontia, lá de Madrid, pode ter acesso à Netflix, a Spotify, com certeza, de tão grande que é a escala dessas empresas, né? Só para ressaltar aí, a Thali que também está aí sempre com a gente. Não, beleza, isso aí. Então é isso, pessoal. Qual é então essa característica que a gente pode trazer para a odontologia que a Netflix usa, que a Spotify usa e que as academias... Por que a gente deu o exemplo da academia da Smart Fit? Porque é um tipo de negócio físico, é um negócio que depende de uma instalação, que depende de ter um atendimento presencial, né? É um tipo de serviço e que utiliza a recorrência como uma das formas de aumentar e de ter vários benefícios. Porque, por exemplo, a gente tem uma academia normal. Vamos falar então o que é a recorrência, tá? Porque as pessoas confundem um pouquinho o que é a recorrência. Inclusive, algumas lives atrás, alguém até sugeriu que a gente falasse um pouquinho de recorrência, então o tema da live hoje é sobre recorrência. O que é a recorrência, né? A recorrência é você gerar para o seu negócio uma receita recorrente, uma receita que se repete mês a mês, tá bom? Mas o que não é a recorrência? A recorrência não é mensalidade. As academias, no geral, elas fazem esquema de mensalidade. Ou seja, você tem que ir lá mensalmente fazer o pagamento de uma forma presencial, ou então você tem que pegar um boleto e ir no banco pagar. Isso daí entra mais na parte de mensalidade, tá? A recorrência, para você ter um negócio recorrente, você tem que ter uma automação dos processos e você tem que ter uma cobrança cujo pagamento ele é praticamente garantido, tá? Por isso que a Smart Fit, por exemplo, ela utiliza essa forma. É uma forma muito prática para o cliente, porque o cliente vai lá, daqui a pouco a gente vai explicar como funciona, né? Ele passa o cartão uma vez e todo mês
ocorre o débito automaticamente daquele cartão, sem comprometer o limite daquele cliente. Então, isso é uma coisa que a gente vê muitas possibilidades na odontologia, e até o final dessa live a gente vai dizer alguns exemplos de como você consegue trazer para a sua odontologia, para o seu consultório, para a sua clínica, a recorrência. E outra coisa, se você fizer isso, você vai estar saindo na frente de muita gente, tá bom? Então a galera que está acompanhando a live, ó, vocês têm um tesouro Fica na aí até mão. o final, porque vai ter muita coisa bacana. E a recorrência, né, ela tem muitas vantagens, né? A gente podia falar um pouquinho das vantagens que tem em fazer recorrência. Eu acho que uma das grandes vantagens é previsibilidade de estoque. Nenhuma dessas empresas que a gente falou, a gente tem estoque, né? Mas vamos supor, por exemplo, o Alan, ele assina um negócio que chama Mocato, que é de café. Todo mês ele recebe um café, um brinde. Então, se eles têm lá 800 assinantes, 1.000 assinantes, eles sabem que eles têm que ter no mínimo 1.000 cafés. Então, assim, você começa a ter um controle do seu estoque. E isso no seu consultório você pode fazer isso também, né? E você vai trabalhar com o estoque mínimo necessário para você atender aquela demanda que já é estabelecida. Então você sabe, por exemplo, que você tem dentro desse pacote, desse plano que você fez de determinado serviço, você tem 50 clientes que consomem a cada 2 meses clareamento dentário, tá? Vamos dizer assim. Clareamento dentário não, profilaxia, limpeza. A cada 6 meses, vamos dizer. Então você já tem um controle maior desse estoque. Você pode comprar o mínimo necessário de produtos, garantir que você não perca produtos por perda de validade e outras coisas. Então uma das vantagens é você ter um controle maior do seu estoque. Uma outra vantagem... Quer completar? Não, manda aí. Não, da previsão de lucro? Não, pode falar da previsão. A previsão de receita, né? Então, na verdade, só antecipando aqui, uma das coisas que fica mais clara, que salta aos olhos e que, para mim, é uma das principais vantagens do débito recorrente ou da venda recorrente, é você ter uma previsão de receita. Porque se você tem, por exemplo, na academia, ela tem 200 alunos matriculados cujo pagamento cai automaticamente na conta da academia nos dias determinados. Então você já sabe com qual receita você pode trabalhar. Pelo menos com aquela receita você já sabe que ela é garantida, né? A gente está falando aqui, existe forma de você usar o débito recorrente e ter alguns problemas, o pagamento não cair por alguma razão ou outra. Por exemplo, o cartão do cliente venceu, às vezes o limite não passou, mas é praticamente 100% de taxa de conversão, de pagamento. E né? é sempre muito melhor do que você todo mês zerar sua base de clientes, né? Ali você, por mais que tenha alguns problemas, esses problemas eles são pontuais e problemas que são contornáveis, né? Você sabe que no próximo mês, mesmo que 100%, vamos supor que 100% da sua carteira de clientes de débito recorrente, vamos supor que somente 80 realmente pague certinho e tenha 20 que tenha problema. Você pelo menos tem 80 garantido. O problema de você não ter um processo de recorrência dentro do seu negócio é que todo mês você zera, né? Todo mês você tem que ir atrás de clientes, todo mês você tem que ficar dependendo daquelas ações de marketing para poder ter a sua base de clientes mensal. E isso pode encarecer muito. E muitas vezes você gasta com marketing com o mesmo cliente, né? Exatamente. Porque você tem um cliente que tem um potencial de consumir de você de forma recorrente, mas você precisa fazer várias ações de marketing para chegar nesse mesmo cliente. Pensa bem, se você, com uma ação de marketing, você atrai aquele cliente e você consegue vender para ele um plano recorrente. Aí ele, pronto, a partir daquele momento, ele fidelizou com você, ele entrou para sua carteira de clientes. Você não precisa mais ficar correndo atrás de buscar, de captar. Claro que você vai ter que ter todo um trabalho de encantamento para você manter aquele cliente. Mas isso você vai ter que fazer também, se você não tiver. Isso é uma coisa que você tem que fazer também. Na verdade, quando ele tá consumindo o seu serviço e ele está satisfeito com o basicão lá, fica muito mais fácil você encantar ele, né? Do que ele, por exemplo, ele entra no seu consultório, faz um procedimento, vai embora. Aí volta porque ele está querendo daqui a um ano. Vai, entra no seu consultório. Você está sempre perdendo aquele cliente
e dando oportunidade para ele conhecer outros negócios. Agora, se você tem ele ali, dentro do seu processo de recorrência, e ele está consumindo um serviço de recorrência, você tem muito mais facilidade para fidelizar ele e fazendo as estratégias de encantamento, e dificilmente ele vai querer trocar o seu serviço ou o seu produto, no caso, por outros serviços, porque se ele está tendo o serviço, está satisfeito, e além disso está recebendo coisas que ele não estava esperando, com certeza ele não vai dar nem tempo dele olhar para outras pessoas, para outros negócios. E a maioria dos dentistas acha que a única forma de fazer isso na odonto é com a orto, e a gente vai falar que na orto não é recorrência, né? A orto, e vamos citar outros exemplos. Da forma também, como os dentistas fazem, entra mais naquela questão da mensalidade que a gente falou, né? Porque todo mês o cliente tem que ir lá fazer o pagamento de forma manual, vamos dizer assim. Então isso é uma forma de recorrência, porque ele está consumindo recorrentemente o produto, o serviço, mas cobrado a definição de recorrência em termos de negócio não é essa, né? Exatamente, só dá um alô para a Márcia aí. Beleza? E essa questão que a gente falou da fidelização do cliente acaba propiciando um crescimento do negócio mais sustentável. Porque se você tem uma previsão de receita maior, né? Clientes fidelizados, você consegue fazer um crescimento sempre gradual. Porque não é como quando você não trabalha, que todo mês você começa do zero. Então, você fazendo um trabalho, uma ação de marketing consistente, cada novo cliente ele vem a acrescentar aquela carteira que já existe. Então, por exemplo, se você já tem 50 pacientes que estão consumindo pela recorrência algum serviço do consultório de vocês. Aí naquele mês entrou mais 5, então agora você tem 55. Então é um crescimento, é sempre assim. De aposição, né? De aposição, pondo, né? Somando um no outro, e não zera e começa. Que é o regime comum, a ortodontia. A gente sabe que às vezes o paciente ele simplesmente evade ao tratamento. Então, se você não tem uma automatização dessa cobrança, uma cobrança mais garantida, você não pode muitas vezes contar com aquela receita e você não pode conseguir se crescer. Você vai estar sempre assim, dá 2 passos para frente, 1 para trás. 2 passos para frente, você está conseguindo crescer, mas você está fazendo um crescimento mais assim. A tendência do crescimento com o débito recorrente é uma reta mais regular, entendeu? Claro que nesse meio caminho a gente vai tendo uma oscilação, mas é muito menor do que dos métodos comuns, né? E outra coisa que você pode fazer nesses planos é você estabelecer um período mínimo para a pessoa entrar nessa categoria, né? Que é o que as academias fazem, para você ter direito a esse benefício, que é uma das outras coisas, né? Uma das outras vantagens é você oferecer algum benefício para o seu cliente, porque para ele tem que ser interessante ele firmar um compromisso com você. Então, às vezes, você pode oferecer um tratamento a mais, uma coisa que você não entregaria se não fosse por esse método, ou às vezes você consegue fazer um pequeno desconto para que ele feche com você. Então, você fazendo isso, você vai conseguir, com certeza, um crescimento bem mais sustentável também. Um alô para a Jéssica aí, também está acompanhando a gente. E eu acho que a gente podia falar primeiro do como e depois de onde. A gente vai falar o como que é feito esse débito recorrente, depois a gente vai falar como você pode fazer no seu consultório. Posso só dar um consultório. recadinho antes? Claro. Galera, lembra que no início da live a gente falou que um negócio ideal ele tem que ter margem, escala e recorrência. Então, gostaria de lembrar aqui o pessoal que a gente acabou de escrever um artigo completinho falando detalhadamente de cada uma dessas características, de como você pode fazer para usar isso na odontologia, usar ao seu favor, a favor do seu consultório. Então, se vocês quiserem receber esses artigos em primeira mão, manda um WhatsApp aqui para esse número que está embaixo da tela, para vocês entrarem na nossa lista VIP. A nossa lista VIP ela sempre recebe em primeira mão todos os conteúdos que a gente produz. E além disso, é um contato direto com a gente, né? Para a gente trocar ideia e tá sempre nos ajudando e fazendo a odontologia como um todo crescer mais, né? Então quem está na lista VIP vai receber. Quando a gente for lançar o artigo, vai receber em primeira mão. Beleza? Bora lá. Então, partiu então pro como, né?
Na verdade, o débito recorrente mesmo, só tem como fazer de uma forma. Que é através do débito recorrente. Através de uma plataforma. Exatamente. Que faça o débito igual você, quando você assina o Spotify, todo mês automaticamente cai lá o valor que você tem que pagar. Todo mês no meu cartão vem. Spotify, não preciso ficar passando o cartão todo mês. Isso é uma plataforma que eles usaram, né, para poder automatizar esse processo. E o que você vai usar para fazer esse pagamento? O que o cliente usa? Ele usa o cartão de crédito dele, tá? Mas ele não vai ter comprometido o seu limite do valor total do plano. Então vamos supor que ele vai fazer um plano que são 10 vezes de R$100. Na hora que ele for passar o cartão de crédito, ele não precisa ter R$1.000 de limite. Ele só precisa ter de limite o valor da parcela. Então ele só precisa ter de limite R$100. E aí, a partir do momento que você preenche, você tem que ter uma plataforma, né? Existem algumas, vocês podem dar uma pesquisada no Google, se vocês quiserem depois em off. O pessoal lá da lista VIP manda mensagem pra gente que a gente fala qual que a gente usa particularmente. A gente tem uma que a gente usa e a gente pode falar de mostrar para vocês algumas outras opções. Mas vocês podem aí vocês vão fazer o cadastro desse cliente, né, usando o smartphone, usando o computador, preencher os dados do cartão, os dados pessoais, e aí essa plataforma que vai automatizar o pagamento. É como se essa plataforma todo mês pegasse aquele cartão e passasse ele automaticamente para vocês, numa operação de débito. Por isso que chama débito recorrente. E aí o pagamento vai ser automático, vai ser garantido. E aí você vai ter, claro, obviamente, tem os custos desse processo para você ter a plataforma, tem as tarifas de cartão e tudo mais, mas você tem que pensar que o benefício ele vai vir, é muito maior, porque vai aumentar suas vendas, né? Vai aumentar sua receita, sua previsibilidade de receita. E não só, a gente está falando de recorrência, mas uma dica extra, essa ferramenta débito recorrente, ela pode ser utilizada também para quando você for fechar tratamentos muito grandes, valores, sei lá, R$50.000. Quase ninguém tem R$50.000 no limite no cartão, muito menos à vista. Então, se você ocupar, sei lá, só R$500, R$1.000 desse limite desse cartão, no débito recorrente você vai conseguir fechar essa compra e é um dinheiro certo, né? Porque é cartão e aí você paga para utilizar. Pode falar. Pode, eu acabo de completar. Não, aí você paga para utilizar, você paga uma taxa para essa empresa que vai automatizar isso tudo. Não é uma taxa muito alta. Aí vai depender, né? Cada uma tem sua forma. A que a gente usa, ela cobra um valor fixo. Assim, quando você contrata o plano, você tem acesso a um ano e a tantos números de clientes, até 1.000 clientes, por exemplo. Você vai contratar mais ou menos de acordo com o volume que você quer. Aí tem vários planos, hein? E aí você paga um valor que se dissolve tranquilamente no montante que isso vai te gerar de receita, né? E só para, não sei se ficou claro para todo mundo, pessoal, a diferença do débito recorrente para o cartão é que no débito recorrente é descontado somente o limite da parcela, tá? No cartão, quando passa um tratamento, por exemplo, de R$10.000, a pessoa tem que ter aquele limite no cartão. E aquele limite fica bloqueado vai diminuindo conforme as parcelas forem. Então essa é a grande vantagem desses dois sistemas, porque às vezes alguém está perguntando, mas eu faço isso no cartão, mas essa é a vantagem. Você consegue acessar limites maiores porque não é bloqueado o limite total. O Radan tá sempre aí com a gente, deu boa noite pra gente. Um abraço, Radan. Comigo, e tá sempre anotando as dicas aí, pô, muito bacana. Anota essa que a gente falou agora, porque eu nunca vi ninguém falando esse lugar nenhum pra dentista. Então, foi uma dica muito preciosa aí que a gente deu. Isso aí. Ainda continuando no como, a gente sabe que nós dentistas somos muito criativos, a gente sempre dá um jeitinho de conseguir fazer alguma coisa do nosso jeito, né? De arrumar uma maneira de resolver problemas, né? Então, às vezes, você quer usar a recorrência no seu negócio, mas você não está no momento de contratar uma plataforma. Então, você pode lançar mão de coisas que facilitem o pagamento, mas assim, não vai ser débito recorrente, não vai ser algo que vai te dar essa segurança de pagamento, mas você pode utilizar coisas como boleto bancário, né? Você, na hora que o paciente ele fizer determinado tratamento, você parcela aquilo em boletos, entrega o boleto para ele e às vezes incentiva ele a botar aquilo, já programar o pagamento, entendeu? Para ele programar no aplicativo de celular. Você pode fazer algum carnê
paciente, você pode usar cheque. Tudo isso aí, na verdade, você vai usar o potencial de recorrência, da pessoa consumir de você recorrentemente. Mas, via de regra, isso está mais para parcelamento do que para recorrência, tá bom? Só para ficar bem claro, mas é importante vocês saberem oferecer esses planos para os pacientes de vocês, independente se vocês vão usar o débito recorrente ou não. Então, utilizem isso ao favor, né, do consultório da clínica. Isso, a Gabi está sempre com a gente. A Maria Gabriela, nossa aluna, falou, a Saúde CF já faz isso e a mensalidade é baratinha, R$19,90 por mês. Aí, excelente dica pra galera aí. Esse é Saúde CF, se eu não me engano, eles estavam lá no evento que a gente foi no Ident Talks. Foi algum evento que a gente foi mesmo. Nossa, foi o exatamente, é verdade. E aí você começa a observar quando as tendências estão surgindo. E a gente pegando uma tendência no início, a gente só tem a tirar muitos benefícios disso, porque quem se der conta disso antes vai ser quem vai lançar os planos melhores, quem vai se firmar no mercado. Daqui a pouco todo mundo vai fazer isso, já não vai ter tanto diferencial. Não vai ser tão né? diferencial, exatamente. Esse é um grande diferencial. As pessoas que consomem serviços tratamentos odontológicos mais caros vão sentir, vai ser bem impactante aí na clínica, né? Muda muito a rotina, né? Facilita muito a vida do paciente, né? Do nosso cliente. Show de bola. Pessoal, entraremos no... Vamos agora entrar na odonto, né? Onde a gente... Onde você pode aplicar isso na odontologia. E como a gente pode fazer isso na odontologia. Então, só lembrando, galera, que a gente tem um artigo completo que vai falar sobre, não só sobre a recorrência, mas sobre como ganhar margem, como ganhar escala na odontologia. E a gente vai disponibilizar em primeira mão para a galera que tiver na nossa lista VIP de WhatsApp, tá bom? Então, o número está aqui embaixo da tela, é só você mandar uma mensagem para a gente, quero ser VIP, que você já vai ser VIP. E onde que a gente consegue aplicar a recorrência na odontologia? Bora lá. Luquinha até começou a falar que talvez é um lugar que já tenha isso mais um pouco consagrado, né? Todo mundo acha, Todo né? mundo acha. Eu já vi gente fazendo ortodontia por causa disso. Porque é uma coisa dentro do odonto que eu vou ter previsibilidade. E realmente é. Mas é através da mensalidade. Mas você pode fazer isso através da recorrência. E eu vejo uma vantagem muito grande, né? Se o cara passou o cartão dele ali e vai vir na recorrência, se ele faltou, se ele não faltou, que é um dos grandes problemas, Paulinho ortodontista. O paciente falta, ocupou um horário e não quer pagar aquele mês. Exatamente, é difícil para o paciente entender, não vim na consulta porque eu estou pagando, né? É difícil, você gasta uma energia, às vezes no início do tratamento, você tem que colocar aquilo numa cláusula de contrato, é difícil, não que não tenha que fazer isso, né? Pode explicar, tem que colocar no contrato, tudo direitinho. Mas é difícil o paciente entender isso. E aí, quando tem esse processo para facilita a vida do paciente e facilita a nossa vida. E assim, a gente fica com vergonha de cobrar, né? E eu até acrescentaria uma dica aí para vocês usarem no discurso de venda quem trabalha com a ortodontia. Parem de vender manutenção de tratamento ortodôntico, tá? Vocês não são mecânicos para fazer manutenção. Desculpa o tom aí, mas... eu acho que vocês têm que vender, eu acho que a maneira certa de vender ortodontia é vender o tratamento ortodôntico. Então o tratamento ortodôntico, ele inclui a montagem do aparelho, ele inclui todas as consultas que vocês vão ativar e fazer as modificações no aparelho, e inclui a contenção final daquele. Então o paciente, no final das contas, não está comprando aparelho, ele está comprando a correção do sorriso dele. Então, como é que o débito recorrente pode ajudar vocês a resolverem isso? Na hora que vocês estiverem oferecendo tratamento ortodôntico para o cliente de vocês, fala o seguinte, olha, meu tratamento ortodôntico vai custar R$6.000, tá? Isso já está incluído a montagem do aparelho, as mensalidades, né, referente às modificações que a gente vai fazer no aparelho, e a remoção do aparelho ainda inclui aí um clareamento no final. Você fala R$6.000. Aí eu divido esses R$6.000 em 36 vezes ou 24 vezes no débito recorrente. Se o tratamento durar 12 meses, ótimo, você segue pagando mais 12. Se o tratamento durar 3 anos, não tem problema, você vai pagar só as 24 vezes. Então isso é uma forma de você fazer. E lá no consultório, eu trabalho no consultório junto com a doutora Thaís, que também é aluna do Dentista de Sucesso, é assim que é feito. E olha, isso dá uma outra característica, porque aí o paciente ele tem a sensação de que não vai ser enrolado, porque assim,
eu não estou ganhando em cima de mês a mês, de manutenção. É interesse para o dentista agilizar dentro do que é possível o tratamento, e é interesse para o paciente colaborar, porque ele sabe que quanto mais ele colaborar, mais rápido o tratamento dele vai acabar. Então, só vejo vantagens. Então, acho que a ortodontia é uma maneira de você usar. E é a mais comum, né? É a O mais Frank, comum. ortodontista, sabe mais do que nunca disso aí. É isso aí. E só uma coisa que é importante é avaliar a data de validade do cartão. Porque se você, por exemplo, vai fazer o débito recorrente por 36 meses e no 20º mês vai vencer o cartão daquele paciente, provavelmente você vai ter que passar, você vai passar Tem que 20 chamar meses ele e depois novamente. tem que passar para chamar novamente. E é bom você olhar isso e anotar no prontuário e deixar numa planilha para que você seja avisado 1, 2 meses antes, para que o paciente refaça a operação com cartão novo, com uma data de validade que siga até o fim. Eu lembro que uma vez eu estava... eu tenho Spotify, né? Eu uso bastante, e simplesmente uma vez o meu Spotify parou de funcionar. E aí eu fui ver o que estava acontecendo, e aí eu descobri que eu não estava pagando 1 ou 2 meses. Eu falei, mas como assim, se é débito recorrente? É porque o meu cartão, que estava cadastrado naquele débito recorrente, ele venceu. Então, por isso que eu falei que ele não é 100% garantido. Tem algumas questões que a gente tem que tomar cuidado. Vocês viram que uma coisa que eu falei também que é poderosa do débito recorrente? O cliente, ele esquece do pagamento. Então, a chance dele manter aquele plano com você é enorme, é muito grande. A gente sabe que nós, como consumidores, a gente tem essa tendência de quando a gente liga o automático, a gente deixa acontecer. Então, é mais segurança para nós, assim. Claro que a gente tem que usar isso, né, com ética. Isso aí. Boa noite, Sheila. Lanzinho acabou de conseguir um emprego. O Frank falou que sua explicação foi muito boa, que ele vai te contratar para vender o consultório dele. Muito bom, muito bom. Valeu, Frank. Então, vamos seguir uma outra forma de você conseguir a recorrência na odontologia. Outra área que também é uma coisa que já existe uma certa recorrência, a gente já tem aquele discurso de que a recomendação do dentista é que a cada 6 meses você faça uma limpeza, uma profilaxia, um polimento coronário. Então, é uma forma de vocês começarem a elaborar planos para que o paciente ele tenha esse benefício. E quando a gente fala em recorrência, só uma observação, não necessariamente a recorrência ela é mensal, tá? A recorrência ela pode ser semanal, pode ser diária, pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser semestral. Nessas plataformas tem como você configurar. Então, por exemplo, se você fechar um paciente de um tratamento de profilaxia a cada 6 meses, ou aqueles pacientes que têm doença periodontal mais grave, que precisa fazer um controle mais periódico, a cada 4 meses. Você faz um plano com ele, oferece algum benefício e programa para que a cada 4 meses seja descontado aquele valor. E você coloca ele dentro de um plano. E vai criando vários planos, né? Então, a gente falou da ortodontia, pode ser um plano, prevenção, profilaxia. E às vezes você pode até colocar um clareamento uma vez por ano, retocar um clareamento para aumentar o ticket médio. A ideia é que você faça um pacote para que ele consoma pelo menos de 2 em 2 meses, ele tem um produto, um serviço para consumir dentro do seu consultório. Se ele precisar, claro. Se ele precisar, mas sempre assim, de bater essa tecla, claro, só pra claro, gente não... Exatamente. Não perde... Não pode ultrapassar o limite da ética, né? De forma com certeza. E aí mas você pode organizar, tipo assim, no 2º mês é um clareamento. Aí no 3º mês aí só pode, depois se fez o clareamento agora, ele só pode fazer depois de um tempo, se houver indicação. Exato. Enfim, isso... O negócio é sempre fazer o cara tá indo lá no seu consultório de uma forma recorrente. E aí pode ser a recorrência de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses. Sim. Ou você pode, ao invés do cara pagar, sei lá, R$300 de 6 em 6 meses, ele pode pagar R$50 por mês durante o ano todo também, que aí pesa menos ainda no bolso do cara. E ele já tá assumindo um compromisso com você. É uma forma de você falar, pô, mas é caro quando você tem que pagar de uma vez só. Mas se você dissolve esse valor aí ao longo de 12 prestações, né, de 12 débitos, fica suave para o cliente e ele vai saber que ele está já investindo na saúde dele, então ele não tem motivo para não ir no dentista cuidar da saúde dele. Quando cuida, você diminui a chance de ter problemas maiores que vão gerar gastos maiores. Então, de tempo e de dinheiro, né? Exatamente. Então, tudo isso vai entrando no discurso de venda de vocês. Vocês têm que, de fato, mostrar para o paciente que ele tem um benefício muito grande. Muito grande. E que você é um promotor de saúde, que o seu papel é você promover a saúde. E o benefício é muito maior do que o dinheiro que ele vai pagar. Com certeza. Muito maior. A gente sabe disso, né, pessoal? A gente tem que passar isso para o paciente.
Mas o benefício é enorme. E outros exemplos que a gente pode dar de uso disso Antes de você dar esse exemplo, Claro, fala claro. do artigo que a gente vai colocar na nossa lista. A gente, nós acabamos de escrever um artigo enorme, assim, super completo. Ele está falando detalhadamente desses 3 pilares que um negócio ideal deve ter, que é a margem, a escala e a recorrência, que é o tema de hoje. Esse artigo ele em breve vai para o ar e a galera que já está na nossa lista VIP e a galera que entrar na nossa lista VIP do WhatsApp vai receber em primeira mão esse material, né? Ou vai ser avisado em primeira mão assim que o artigo tiver. Galera, não tem por que vocês não estarem lá, vocês não vão pagar nada, é de graça, é só um espaço para que vocês recebam conteúdos exclusivos, conteúdos que vão só fazer com que vocês se desenvolvam como pessoas, como dentistas. É uma área que a gente fala que é o espaço para a gente valorizar a nossa profissão, a odontologia. Então, anota esse número, ele está fixado aqui na tela. Ó. Aproveita, escreve ele aí no papel, faz um print da tela e daqui um pouquinho, quando acabar a live, vai lá, ó, manda a mensagem, quero ser VIP, que você já vai estar e vai receber uma série de conteúdos. E é exatamente o que você falou. Não tem por que você não estar lá. E é uma vez só que você vai fazer. Uma vez que porque você quiser. É de graça e tem os conteúdos lá, normalmente são em primeira mão e tem conteúdos que são exclusivos. Só pra lá. Porque é uma forma da gente retribuir essas pessoas que estão mais comprometidas, que foram pra lá de graça, mas que estão recebendo conteúdos bacanas toda semana. E só entra uma vez, você só vai fazer o processo uma vez, uma única vez. Salvar um número no seu celular, porque para o WhatsApp aceitar, né, para não ser spam, se salva esse número lá, pode botar dentro. Isso aí provavelmente é responder a pergunta da Ana Carolina. Falou, se eu pedir esse artigo no WhatsApp, vocês me mandam pelo WhatsApp? Sim. Ela falou que mandou uma vez, quero ser VIP, mas não sabe se está na lista. Provavelmente você não tem o nosso número salvo na sua agenda. Se você não tiver, você não vai receber, porque não tem como a gente mandar um a um manualmente. Então a gente manda através de lista de transmissão e para receber tem que ter o nosso número salvo na agenda. E os artigos, eles já foram escritos, eles estão saindo do forno, a gente ainda não liberou. Então os artigos realmente, se você mandou na semana passada, a gente ainda não liberou nem o artigo da semana passada, nem hoje, mas tem previsão, Alanzinho? Tem, a previsão na verdade só está dependendo, porque assim, nós somos uma mega empresa de 3 pessoas, então é a gente que faz tudo, a gente que escreve, a gente que edita, a gente que revisa, a gente que tenta corrigir, então se tiver um errinho lá, por favor, perdoe a gente. E a gente que carrega isso, a gente tem que fazer o blog, tem que fazer o site, tem que... Nossa, é um monte de coisa. Então assim, e nós somos dentistas, tá? Então lembre disso, a gente tá como vocês aí na odontologia, sentado no mocho trabalhando. Então a gente tá um pouco atrasado, mas já estão carregados, né? Na verdade, a gente já tem uns 6 artigos que estão lá. E pra galera ainda que tá ansiosa por conteúdo, também tem muito conteúdo, chegou conteúdo novo no nosso YouTube, tá? Então a gente tá postando agora uns videozinhos mais curtinhos, com umas dicas assim, ó, pontuais, passo a passo. Vai lá e faz isso no seu consultório e enche ele. Então, São ótimas dicas também. São uma outra novidade. Né? Acabei que eu fugi até sexta-feira vai estar no ar, tá bom? Mas o pessoal da lista VIP vai receber em primeira mão. A Ana falou realmente, provavelmente ela não tinha salvo, ela falou, salvando agora. É isso aí. Ótimo, Ana. Me manda uma mensagem que eu te mando tudo que a gente já enviou pra lista VIP pra você não ficar em débito, né? Eu te mando direitinho. Porque a gente tem um Em robôzinho. débito que eu digo, não em débito que tem que pagar, mas em débito que eu digo pra você receber todos os conteúdos que todo mundo já recebeu. Porque a gente tem um robôzinho que faz automático, o nome dele é Lucas. É manual. Tudo automatizado. O máximo automatizado é ter uma lista de transmissão pra mandar pra mais pessoas, mas esse trabalho é todo manual, né, Luquinhas? Exatamente. Posso mandar... Vamos voltar, desculpa. Não, ótimo. Posso só citar então algumas outras áreas dentro da odontologia, só para vocês terem exemplos. Assim, a gente tem o nosso universo de odonto, mas com certeza tem os de vocês, a realidade do mercado de vocês. Eu não sei nem, não é da minha área, então eu não sei como é que tá a parte de harmonização facial, da parte de botox. A gente pegou os exemplos que a gente... Mas dá pra fazer também. Então, Botox é uma coisa que dura um tempo. Eu tô falando, eu não né? sei se o dentista tá podendo fazer, eu não tô inteirado muito. Então, assim, um exemplo é, vamos supor que o dentista ainda possa estar fazendo tratamento de botox e outros de harmonização facial, que são tratamentos que precisam ser retocados de tempos em tempos. É uma excelente opção para você oferecer um plano para o seu cliente, para o seu paciente, tá bom? Para ele
garantir que de tempos em tempos vai estar lá. E garantindo isso, você vai saber a quantidade de material que você tem que comprar, você vai ter tudo certinho e aí você manda ver e sucesso aí garantido. Exatamente. Além disso... Edilza... desculpa. Vai lá. Nossa, é Faustão de novo. Sempre você tem a voz, porque você tá com... Eu tô com a audiência, Você tá com a audiência. A audiência que manda. Ó, Edilza falou também que era os conteúdos como eu posso adquirir. Edilza, você pode entrar na lista VIP, tá? Você vai receber todos esses conteúdos número aqui, ó, gratuitos que a gente Você não vai te na, ver, Paulo. na lista na lista VIP, tá? Eu vou fazer assim, ó, eu vou apontar aqui, ó. Cada celular tem um tamanho, então assim, ó, aqui embaixo tem um número fixado na tela. Se você não tá vendo, vamos lá, 32 é o DDD 988866267. Vai pegar e enviar uma mensagem, quero ser VIP, tá? Antes disso, você vai pegar esse número e salvar na sua agenda, dentista de sucesso. E aí, você salvou na sua agenda, manda pra gente o WhatsApp, quero ser VIP. Pronto, a partir daí, você vai receber os conteúdos que vão ser produzidos aqui pra frente. E como é que tá? Os pra trás é mais difícil, né? A não ser que a pessoa peça específica e eu mando, entendeu? Se você... Porque é bastante conteúdo, não tem como pra todo mundo eu mandar, mas se você quiser específica, eu quero todos os conteúdos, só me mandar lá. Normalmente se você entra hoje, você vai receber daqui pra frente. Mas se você pedir... Então entra logo, pessoal. Vocês vão, porque daqui a muita pouco coisa legal tá cada vez já. crescendo mais e assim, daqui a pouco a gente não vai dar conta de ter essa personalização aí desse atendimento. E Edilza, você falou como pode adquirir, a lista VIP é gratuita e a gente tem um treinamento que a gente abre poucas vezes no ano, que a gente vai abrir agora no final do ano, e quem está na lista VIP fica sabendo tudo em primeira mão. Quando a gente vai abrir, normalmente consegue se inscrever antes das pessoas que não estão na lista VIP. Tem vagas mais Tem alguns benefícios também, né? Alguns Então, benefícios. Mas para a lista é gratuito. Se você quiser fazer o treinamento, dá um passo a mais. Quando Aí, abrir, a gente avisa em primeira mão para quem está na lista. Beleza. E aí, então, vou dar mais alguns exemplos rápidos aqui de outras áreas da odontologia onde vocês podem montar planos para vocês lançarem mão desse recurso tão poderoso que é a recorrência. Vocês que trabalham com um implante, né, como eu sou implantodontista, todo paciente que finaliza um tratamento de uma reabilitação de protocolo, principalmente próteses fixas múltiplas, né? Você oferecer para ele planos de manutenção. Manutenção não posso mais falar porque agora eu não sou mecânico. Planos de revisão, tá? Eu também não sou concessionário. Ativação. Ativação é de só... profilaxia, de limpeza, de... Ativação eu posso Então, usar, tá. é o que eu uso normalmente. Então você vai fazer de controle, pronto. Planos de controle, de limpeza. Precisa tirar aquela prótese. Tem que fazer uma limpeza profissional. Então vocês vão pegar e vão oferecer, olha, a cada 6 meses... Tem uma senhorinha, pessoal, vou contar pra vocês que até aconteceu comigo essa semana. Uma senhorinha de 80 e tantos anos, e ela fez um tratamento com de prótese sobre implante com outro colega, e por conta da perda severa óssea que ela teve, a prótese dela, ela tem um cantilever, ela é muito para frente, então acumula muito alimento. E ela tem dificuldade de limpeza pela dificuldade motora que ela apresenta, e 2 por 3 é aquela gengiva inflamável. O que eu botei? Eu botei ela num protocolo de 4 em 4 meses, então isso ajuda muito. Você pega e coloca ela num plano de 4 em 4 meses, aí ela já sabe que ela vai ter que gastar tanto, divide aquilo ao longo dos meses para facilitar, para dissolver para ela, e você vai oferecer esses planos. E aí você vai fazendo de acordo com de caso a caso, né? Além disso, você pode usar na parte de dentística, né? De revisão, de restauração, polimento. Na parte de odontopediatria, muito importante, né? A gente sabe que a venda ela é um processo muito emocional, né? As pessoas elas consomem muito mais pela emoção do que pela razão. E o que mais é emocional do que quando você é um pai e uma mãe, né? Que quer cuidar do seu filho. Então, se você chegar para quem trabalha aí com a odontopediatria, chegar e oferecer para uma mãe, pô, eu tenho um plano aqui não é plano de convênio, né? Eu tenho um plano dentro da minha clínica para fazer o controle, para fazer o acompanhamento do desenvolvimento do seu pequeno, do seu filho. Então, o plano é X, a cada tempo ele vem aqui, a gente vai acompanhando as erupções, vai fazendo o que for preciso e você vai lá e oferece esse plano. E é uma idade que precisa muito, né, pessoal? Assim, é uma idade que às vezes
As coisas acontecem muito rápido. E se você não deixa isso claro para a mãe, fala, volta só daqui a tanto tempo. Às vezes a mãe esquece. Agora, se você fizer uma coisa mais certinha, com uma explicação mais mostrando a real importância daquilo, eu tenho certeza que vai ser de fácil adesão, né? E você integra isso a outros sistemas, né, pessoal? Por isso que é importante, a gente fala, né? A gente está trazendo um pouquinho aqui, não tem como a gente trazer tudo. No curso a gente tem um passo a passo, mas é importante você integrar essa forma de pagamento com uma integração com um sistema que te ajude a lembrar do retorno desses clientes, né? Para que avise o momento que está na hora de chamar o cliente de volta, porque não basta ele ter o valor lá depositado na sua conta. Muitas vezes ele não vai lembrar que aquele dia é o dia dele voltar, que está na hora dele fazer o controle, está na hora dele fazer a limpeza. Então é importante você integrar esses sistemas aí. E todas essas dicas não é só para você encher seu bolso de dinheiro, não, porque a venda, ela sempre vai beneficiar alguém. Então você vai estar colocando dinheiro no seu bolso, sim, mas você vai estar ajudando aquele paciente que precisa daquele tratamento. Promovendo saúde, na verdade. Exatamente. Você parar para pensar, igual a história da senhora que o Alan atende. Dona Olga. Ele está promovendo saúde, porque imagina se ele larga para lá esses protocolos de limpeza de 4 em 4 meses, o problema que isso não pode dar, a gente sabe muito bem. E aí, às vezes, a gente supervaloriza o procedimento e subestima esses controles que é tão importante quanto o procedimento. É o que eu costumo falar para meus pacientes. A parte de contenção, eu sou ortodontista, então assim, a parte de contenção, a parte de preservação do caso, ela é tão importante quanto a parte de movimentação, no caso da ortodontia. O caso do Alan, a mesma coisa. A parte da instalação, ela é tão importante quanto aquela E a pessoa vai ficar muito mais tempo nessa preservação do que no tratamento. Exatamente. Então, é assim, e você, quem Isso melhor, é promover saúde, quem né? mais do que você tem interesse Sim. de que aquele seu resultado, aquele tratamento tenha um resultado com longevidade, né? Exatamente. Então, você acompanhar o seu paciente, claro que você, em contrapartida, vai ter uma remuneração, porque não tem nada de errado também nisso. Mas você tem que entender que você está promovendo a saúde, né? Esse o que está acima de tudo, não é isso? O Pedro perguntou, mandei uma mensagem para a lista, mandei uma mensagem, já estou na lista VIP. Eu vou te mandar uma mensagem daqui a pouco te respondendo, mas você precisa adicionar o nosso número no seu celular. Salvar no contatos contato. do seu celular. Isso. Porque senão não recebe, tá, pessoal? O Dionir falou que já está adicionado. Boa, Dionir. O Marcos perguntou se a sua paciente tem maloclusão tipo 3. Então, se ela é classe 3, né? Então, agora, a classe 3 ela é uma relação dentária, né? Esqueleticamente é difícil ver, porque o paciente que já é idoso, né, já tem tanta perda óssea, tem mudança de plano oclusal, mas ela realmente parece que ela tem o pogônio um pouquinho projetado, assim, né? Então, mas foi por causa da perda de dimensão? Se eu não sei o que nasceu, se foi por causa da perda de dimensão vertical ou por ela, às vezes, já ser uma paciente prognata, né? Se ela realmente for prognata, é isso que acontece. Você, para compensar, trazer uma oclusão classe 1, você tem que pegar a prótese, às vezes dar uma retroinclinada na prótese inferior e projetar a superior. Mas ficou assim, um cantilever enorme, tadinha da senhora. E é engraçado, porque a de baixo também dá muito incômodo. Tem outras questões também, assim, de técnicas, de não ter utilizado o espaço adequado para limpeza, de ter usado os mini abatimentos muito subgengivais. São questões técnicas, assim, da parte da implantodontia que também aconteceu. Até, inclusive, eu conversei com essa senhora da possibilidade de a gente refazer toda a parte protética, trocando os mini pilares, se o caso não estiver apresentando uma boa qualidade de saúde dela. Então, assim, é uma coisa que a gente está no radar, a gente está acompanhando. Eu já fiz dois acompanhamentos dela e vamos ver. O terceiro foi que eu vou bater o martelo e dizer, ó, realmente não tá dando, vamos ter que mudar essa prótese. Camilo chegou tarde, mas Camilo, amanhã, 24 horas depois da live, fica aqui no Instagram, né? E depois vai pro nosso YouTube. Agora a gente vai começar... Semanalmente a gente vai lançar... A gente tá atrasado com as lives antigas, porque muita coisa pra gente fazer. Tem lives antigas que a gente já tem umas 20 e tantas lives no YouTube. Então tem conteúdo pra você ver, assim, cada uma hora. Pensa, você tem 22 horas de conteúdo pra assistir lá. Além disso, a gente começou a publicar essa semana, já tá no ar o primeiro vídeo, que é como calcular a sua hora clínica. Que é um videozinho mais curto, tem 10, 12 minutos. E ainda, semana que vem já vai estar o vídeo de aumentar a sua margem de lucro. Tem tudo a ver com isso. Exatamente. Então, assim, se você quiser acompanhar o conteúdo, é muito fácil. Automatizem a vida de vocês.
Se inscreva na lista VIP alguma vez. Ative o sininho do... Como é que fala no YouTube? Se inscreva no nosso YouTube e ative o sininho que avisa toda vez que tiver um conteúdo novo, que aí vocês vão ligar o automático, receber uma notificação por e-mail, você vai lá assistir o vídeo novo. Isso aí. A Sheila... Quem perguntou da classe 3 foi o Pedro? Foi o Max. Max, depois você fala se eu respondi sua pergunta. A Sheila deu boa noite a todos e falou que está necessitando de um norte para a captação de novos pacientes e tem problemas com pacientes faltantes e sem comprometimento. No que a gente pode ajudar ela, né? Mais uma vez, entra muito na questão de gestão do consultório, na questão de organização, na questão que, de fato, nós somos muito deficientes porque não aprendemos isso em nenhum lugar, né? Faculdade não ensina, curso de pós-graduação não ensina, existem série de protocolos. A gente dá uma olhadinha nos nossos vídeos que tem no YouTube, porque já tem, desses tópicos que você falou, já tem vários tópicos. A gente já fez live disso, eu só não sei se já está no YouTube, mas já fizemos live disso. Mas assim, você vai encontrar com certeza conteúdo lá e entra para nossa lista VIP, que aí a gente vai sempre te notificar toda vez que tiver um conteúdo novo e segue acompanhando a gente. Se você tiver um interesse em buscar um acompanhamento mais aprofundado, uma coisa mais profunda, mais passo a passo, um método mais completo, a gente tem o nosso curso, que no momento não está com inscrição aberta. A gente faz poucas turmas para a gente poder dar atenção. A gente tem 4 turmas rodando, então você imagina a quantidade de coisas que a gente tem para fazer, né? E aí no curso a gente tem esse passo a passo tudo certinho. Então fica ligado, quem está na lista VIP vai ser avisado em primeira mão quando abrir turma. A Dilza falou, vocês são ótimos, parabéns pelos ensinamentos que nos passam. Muito obrigado, vocês que são ótimos de estarem aí com a gente, que se não tivesse ninguém aí do outro lado, a gente já não estava aqui, né? Então, muito obrigado. E o Pedro perguntou se a gente se formou junto, trabalham no consultório juntos. Não, os dois senhores já se formaram juntos, os dois velhinhos aqui. Os dois vovôs, sim. Vocês formaram em 2010. 2010. E eu me formei em 2015. Do final de 2014 início de 2015. Você é novo, hein? Nossa senhora. Essa cara de acabado, mas a identidade tá novo. E a gente atualmente não trabalhamos juntos. Nós tivemos uma época, o nosso projeto surgiu a partir de uma época que nós trabalhamos juntos no consultório. Só que aí depois, quando o Dentista de Sucesso ganhou uma projeção tão grande, a gente conseguiu atingir um nível nacional, a gente decidiu que não era o momento da gente ser gestor do consultório, porque é o que a gente sempre fala, já falamos em várias lives, para você ter um negócio, você tem que estar dedicado ao negócio. Então a gente fez a opção de seguir na odontologia, cada um trabalhando para terceiros, tendo o seu próprio espaço, mas focar no Dentista de Sucesso. E nada impede que um dia a vontade coça, né? Coça, porque vê tanta oportunidade e a gente vê tantas pessoas mudando o dia a dia, o consultório, assim, apresentando resultados tão grandes no consultório delas, com as coisas que a gente está ensinando nas consultorias, nos nossos cursos, que aí a gente fala, pô, a gente precisa botar em prática tudo isso, porque na época que a gente tinha o consultório, foi a época que a gente falou, pô, o que falta para o nosso consultório estourar? Foi aí que a gente resolveu sair para estudar e montamos toda essa metodologia que a gente usa hoje em dia. Então a gente tem certeza que, olha, uma coisa eu posso falar para vocês, odontologia é uma das profissões que ela apresenta essas 3 características: margem, a escala um pouquinho menos do que negócios digitais e a recorrência. Mas também é escalável. Então é isso, a gente fica coçando aqui, mas a gente sabe que um dos segredos do sucesso, né, é a gente focar naquilo que a gente está fazendo para fazer bem, porque não adianta o seu tempo é limitado. Então se você quiser ter 10 negócios de uma vez só, provavelmente nenhum dos 10 vão dar certo. Né? O Pedro perguntou, franquia ou consultório próprio? O que a gente acha melhor? Eu acho que não tem... Eu acho que os dois têm pontos positivos e pontos negativos e você tem que entender o que vai te trazer satisfação. É um bom tema para live, porque é um tema muito extenso, mas vou falar tipo um exemplo aqui. A franquia tem uma vantagem, normalmente ela já tem uma equipe de marketing top que vai botar paciente pra caramba pra dentro, mas tem uma desvantagem, às vezes eles já trabalham com um tipo de material que eles vão te passar a listagem de material que eles vão utilizar e você ainda tem que pagar, que pode ser material que você não está acostumado a utilizar, e você ainda tem que pagar o royalty, né? Tem uma vantagem da franquia que também é a desvantagem dela, que é a questão de você já ter um modelo de negócio determinado. Então, você não precisa muito desenvolver
um modelo de negócio. Isso é uma vantagem. Mas por outro lado, dependendo do mercado que você esteja inserido, aquele modelo de negócio ele pode não funcionar. Daí você não tem muita liberdade para fazer modificação, porque a franquia ela te engessa um pouco nessa questão, porque você só pode fazer aquilo que é preconizado pela franquia. Então, isso é uma coisa que você tem que pesar aí, tem que fazer um estudo bacana de mercado e depois pode fazer uma live só sobre isso. É isso aí. Show! A Lúcia tá aí, boa noite. Fechou, Beleza, pessoal? Então, Fechado por hoje. hoje a live muito rendeu. obrigado a todo mundo que teve aí. Eu acho que hoje, em alguns momentos, tivemos recorde de público da live. Muito Então, bom, isso muito aí. obrigado mesmo todo Show de mundo bola. que esteve aí com a gente hoje, por tirar um pouquinho do tempo para ouvir a gente. E espero que tenham gostado e que apliquem tudo isso que a gente falou, que dá resultado. E quarta-feira que vem eu tenho a gente tá aqui. Eu tenho um desafio para vocês fazer para Eita. vocês. Eu faço Boa. porque a gente funciona quando a gente é Gosto desafiado. sim, eu tá? gosto disso, O desafio eu para gosto. vocês é o seguinte: quero que vocês venham semana que vem, na quarta-feira, às 8 horas, que é o nosso horário de sempre, praticamente pontualmente, até às vezes um pouquinho antes. Sim. E eu quero que vocês tragam e avisem para dois colegas dentistas de vocês. Assim, convidem para participar, cada um no seu, onde estiver. Mas eu quero esse desafio, assim, que vocês ajudem a gente a divulgar. E manda pra gente um print, marca a gente nos stories, que a gente Faz vai, igual o Frank a fez gente vai hoje. repostar. Frank publicou no grupo e provavelmente foi um dos recordes, talvez tenha sido por causa disso, cara. Então, obrigado, Frank. E outra coisa, galera, se vocês aplicarem o que a gente está falando aqui, quando vocês aplicarem e tiver resultado também, marca a gente que a gente vai repostar também no nosso perfil. Isso aí, ó, o Frank. Show, meninos grandes. Parabéns. Grande abraço. O Fran. Nandinho também concorda a questão da... O Nandinho é o cara que tem um monte de clínicas, o cara top. Ele tem franquia, então... Pô, muito bom ver você aí na live com a gente, Nandinho. Aí o Dilza falou, trabalhei há 3 anos, empregada, agora eu montei meu próprio consultório. Estou perdendo sono. O que vocês me dizem? Não perca o sono, não. Não, fica tranquila. Manda na nossa lista. Segue a gente, o seu programa. cola em nós que a gente vai falando aos pouquinhos. Tá acabando o tempo. Ó, Apareceu um recado aqui. um minuto pra Janaína, acabar. Boa noite. Isso aí, Frank. Falamos a mesma língua. Galera, Vamos crescer pessoal juntos. da Estácio de Juiz de Fora, amanhã tem palestra nossa lá na Estácio, na Faculdade de Odontologia, uma palestra de 3 horas, então muito conteúdo pra galera. Esperamos, quem puder ir, esperamos vocês lá, tá? Acho que é isso, né? Isso aí. Um grande abraço, boa noite pra Qualquer todo dúvida, mundo. inscreva-se na lista VIP aí e manda pra gente que a gente também responde. Luquinha aqui, ó. Menino da resposta. Isso aí. E Pedro, tá precisando trocar uma ideia com a gente? Manda lá no Manda lá, WhatsApp. manda lá, Estamos cara. sempre à Manda mesmo, disposição. manda mesmo. Beleza? Um Abraço, grande abraço, pessoal. pessoal. Boa Sucesso noite. pra todo mundo. Tchau.